Segunda parte: a Santa Escravidão. Capítulo 11. Os escravos de Maria. Como diz Santo Ildefonso: para ser devoto escravo do Filho, desejo tornar-me fiel escravo da Mãe. Depois de termos estudado as diversas relações que podem existir entre Maria Santíssima e as almas desejosas de amor, devemos concentrar-nos na relação que é o fundamento das outras: a Santa Escravidão de Jesus em Maria, ou, como explicaremos brevemente, a escravidão por Maria. A Santa Escravidão por Maria encerra de maneira clara as relações de apóstolo e de vítima, e dispõe admiravelmente a alma a entrar, se a Virgem Misericordiosa a tiver chamado, nas santas e sobrenaturais intimidades dos esponsais. Escravo do amor de Maria, ponho-me a seu serviço, faço-me seu apóstolo, imolo-me, atraio os olhares e as predileções da Mãe de Jesus, que estará toda disposta a elevar-me, a unir-me com ela mais intimamente. Parágrafo 1. A Santa Escravidão em geral. Prostro-me aos pés da Santíssima Virgem, feliz de poder beijá-los, ponho tudo o que sou, e tudo o que possuo a seu serviço. E ela, tão bondosa, não ficará comovida com esta homenagem. Quanto mais me mostrar seu escravo, quanto mais eu colocar a seu serviço meus talentos e minha vida, quanto mais me abaixar, tanto mais alto ela me elevará. E, portanto, humilhando-me, que posso aspirar a reclinar-me, um dia, sobre seu peito, a sentir seu coração perto do meu, a viver com ela essa doce e inefável vida de intimidade que admiramos na vida dos santos. A Santa Escravidão deve produzir este efeito, pois, segundo Montfort, de todas as devoções é ela que exige de uma alma mais sacrifícios por Deus, que a priva e mais despede de seu amor próprio, que a conserva mais fiel à graça, e nela melhor conserva a graça, que a une mais perfeita e facilmente a Jesus Cristo. Isto significa que a devoção mais generosa para com Deus, mais santificante para a alma, mais útil ao próximo. Houve nestes últimos séculos uma espécie de confraria chamada a Santa Escravidão da Mãe de Deus, que atribuía à Santíssima Virgem uma autoridade imediata de soberania sobre as criaturas. Entre outras insígnias, os confrades traziam no braço pequenas algemas simbólicas, para mostrar que eram escravos de Nossa Senhora. Compreende-se que esta associação, apoiada sobre um erro dogmático, tenha sido repelida e proibida pelos romanos pontífices. Contentemo-nos em assinalar essa associação, que não existe, a fim de impedir os detratores da Santa Escravidão de Jesus e Maria se sirvam disso, para afastar desta doutrina as almas simples, e de pouco estudos nas questões teológicas. Não há nenhuma relação entre este erro e a doutrina da Santa Escravidão pregada por São Luís Maria Grignion de Montfort. Doutrina que recebeu a sanção da Igreja, e já foi, para grande número de almas, uma fonte de heroísmo e de santidade. Antes de estudarmos em maneira detalhada a doutrina da Santa Escravidão, a resposta a duas questões que poderão surgir nos ajudará a dissipar muitas dúvidas e a resolver as principais dificuldades. Primeiro, a Santa Escravidão é boa em si. Isto é, podemos nos tornar escravos de Maria. Segundo, será este meio o melhor, considerado o fim que temos a alcançar. Em primeiro lugar, digamos que temos o direito de nos declarar escravos de Maria. São Luís Maria Grignion de Montfort afirma que pertencemos a Maria, independentemente, mesmo contra a nossa vontade. É claro que, falando da Divina Mãe de Jesus, nós a consideramos no plano divino atual, supostas as coisas como são, não, portanto, isolada, mas com Jesus, tendo direitos com ele, e por causa dele. Assinalemos ainda o seguinte:
princípio, admitido por todos, tendo Deus disposto com ordem todas as coisas, e tendo desde o início elevado a criatura dotada de razão, a ordem sobrenatural, tudo que é natural se relaciona com o sobrenatural, e é dirigido para o sobrenatural. Eis porque São Paulo afirma que somos os senhores de todas as coisas, senhores dependentes de Deus, sem dúvida, mas, enfim, verdadeiramente senhores. Assim, quando se trata de chefe, de senhor, em relação a nós, cumpre ir diretamente ao sobrenatural. Parágrafo 2º. Maria é Nossa Senhora. São conhecidas as 3 razões pelas quais Santo Tomás mostra que Jesus é o chefe de todos nós. Nada mais fácil do que aplicar estes argumentos a Maria Santíssima, guardadas todas as proporções, para ver até a evidência que ela é, realmente, Nossa Senhora, que portanto, nós somos seus escravos. Primeira razão. Se na economia sobrenatural examinarmos primeiro a ordem, vemos que Maria foi idealizada e predestinada com Jesus, antes de qualquer outra criatura. Não porque tenha, de fato, recebido a graça dos outros, pois os anjos, e muitos homens já haviam sido santificados antes do nascimento da Virgem Santa, mas porque na intenção de Deus, Jesus, e Maria dominam toda a ordem sobrenatural, que se sintetiza neles, como em sua causa eficiente, sua causa exemplar, sua causa final. Segunda razão. É a da perfeição da graça em Maria. Em Jesus a graça foi infinita, isto é, em toda a sua plenitude, não como homem, pois Jesus enquanto homem é finito, mas como graça. Sem ser infinita em Maria, foi tudo o que pode ser numa simples criatura. Maria teve, como diz Santo Tomás, a plenitude de graça necessária para este estado sublime, ao qual Deus a elevara. Isto, ela é mãe do Filho de Deus. Assim como, para ajudar a graça habitual de Jesus, cumpre pô-la em face do fim a atingir, pois ela deve ser proporcionada a este fim, que é a graça de união, a união que forma uma só pessoa do Verbo, com a natureza. Assim, relativamente a Maria, é preciso julgar tudo pela sua maternidade divina. Esta prerrogativa infinita, neste sentido, eleva a personalidade de Maria a um grau de tal forma elevada, que se sobressai pela superioridade, que o próprio Deus não poderia exaltar mais uma criatura humana. Acha-se ela tão cheia de Deus, princípio de toda a graça, e em tais relações de união, que é impossível não a enche-la de graça, sendo ela tão unida a Ele. Efetivamente, quando Deus se une a uma criatura, Ele harmoniza tudo, de modo que essa criatura possa, por sua vez, unir-se a Ele por uma operação própria, onde, pois, quer Deus uma união extraordinária, deve também achar-se uma disposição sobrenatural, mais excelente, que dê à união de Deus, a sua criatura uma reciprocidade tão grande quanto possível. Eis porque em Jesus, cuja natureza humana subsiste no próprio ser divino, a graça é, verdadeiramente, infinita. E em Maria, cuja personalidade atinge Deus até tornar-se sua mãe, a graça é de uma perfeição realmente à parte, e tão perfeita quanto pode ser uma simples criatura. Terceira razão. Achamo-la na influência exercida por Maria sobre nós na ordem da graça. A vida sobrenatural nos vem dela, não diretamente, mas de Cristo por ela. Diz São Bernardino, ela espalha vida e movimento nos membros místicos do Salvador, não como a cabeça, mas como o pescoço, que os recebe, para os transmitir. Desta verdade cumpre necessariamente concluir que Maria é Nossa Senhora, pois nós lhe devemos a vida em sua origem, e em suas incessantes aplicações. Perdemos a vida por Eva. Ela foi restituída por Maria.
Foi o fiat da encarnação que verdadeira causa moral da união que forma uma só pessoa do Verbo, com a natureza, salvou o gênero humano. Parágrafo 3º. Maria, auxiliadora de Jesus. Demais, já o provamos em outra obra. Porque amo Maria, Maria é a medianeira e distribuidora de todas as graças. É nela, e por ela que o Espírito Santo forma os eleitos. Ou, como diz São Bernardino, na encarnação ela adquiriu uma espécie de justificação sobre as missões temporais do Espírito Santo. Maria está, portanto, unida a Jesus, como sua auxiliar incomparável, dominando e vivificando, com ele, todos os que participam da vida sobrenatural. Ela é rainha. Rainha com Jesus. E nós lhe pertencemos, mesmo independentemente de nossa escolha, pois tudo quanto temos na ordem espiritual, é dela que recebemos. E como Maria é inseparável de Jesus, e como ambos têm as mesmas condições de existência, e vivem a mesma vida, e operam conjuntamente em todas as coisas, podemos traduzir o texto de São Paulo, dizendo: tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e de Maria. São Bernardo parece não hesitar em fazê-lo, quando escreve: para ela, depois de Cristo, tudo foi feito, e tudo existe. Limitemos aqui nossas reflexões. O que vimos é o bastante, para concluirmos que em razão da ordem, da perfeição da graça, e da influência exercida, Maria Santíssima é Nossa Senhora. E como uma pessoa não tem direito senão em vista de um dever correspondente, segue-se que somos escravos de Maria, como os somos de Jesus, pois o correlativo de senhora, que permite compreender a semelhança, de escravo. Parágrafo 4º. O exemplo de Jesus. Entregando-nos, à Rainha do Céu, proclamando-nos seus escravos, não fazemos mais que confirmar, aprovar um estado de coisas já existentes. Em outros termos, não fazemos mais que renovar nossas promessas do batismo. Digamos, pois, bem alto com a própria Virgem Santíssima: eis aqui a escrava do Senhor. E acrescentemos: eis também o escravo de Maria. A resposta à pergunta, se seria santa escravidão o meio de conseguir melhor o fim que desejamos, torna-se agora fácil de responder. Diríamos simplesmente, sendo tal a condição natural, estabelecida pelo próprio Deus, é preciso que nela encontremos o meio de chegar ao nosso fim. Este meio, contido em nosso título de escravos, é a dependência completa e absoluta de nosso Senhor e de Nossa Senhora. Mas nós possuímos mais do que uma simples regra. Mais que uma conclusão lógica, temos o exemplo do próprio Filho de Deus. Jesus, o grande modelo, o modelo em tudo, quis depender de Maria. Quiséramos, pois, cantar com Montfort: não podemos fazer melhor que a ela nos assemelhar, pois é ela o grande modelo que nós devemos imitar. Mas examinemos mais de perto esta consoladora verdade. Jesus, como homem, era servo e escravo de seu Pai. Para sermos servos de Deus queremos unir-nos a Jesus servo. E para viver mais unidos a Jesus, vamos a Maria, colocamo-nos sob sua dependência. Não é isso praticar a união com Jesus em toda a sua perfeição? Pois que nos unimos a Ele até no próprio meio por Ele escolhido, para melhor depender de Deus. Ele não soube achar melhor meio do que encerrar-se no seio de Maria, ser seu filho verdadeiro, entregue a ela, obedecendo-lhe durante 30 dos 33 anos que viveu. E esta é a melhor garantia da santa escravidão. Este meio é, pois, seguro, ou mais seguro, visto ser o escolhido por Jesus. Digamos, portanto, de modo corajoso: o melhor meio de pertencermos a Jesus Cristo, nosso fim, é pertencermos sem reserva a Maria, sua mãe, que é um meio estabelecido por Ele.
Adiante completaremos este assunto, mostrando que se por um lado, podemos unir-nos em tudo, e sempre a Maria, como escravos, por outro lado, esta vida de união nos ajuda realmente a pertencermos melhor a Jesus Cristo como escravos de amor. Por enquanto, limitemo-nos à conclusão natural do que precede: somos escravos de Maria. E esta escravidão é o meio adequado de atingir o nosso fim. Que Deus